movimento de alta do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, ele realmente entrou em tendência de alta. Mas eu não estou muito empolgado ainda, tá? Porque a gente ainda não superou a média 8 semanal e também não chegamos ainda a testar o suporte perdido que vai, na minha visão, agir como a primeira grande resistência do Bitcoin, a moedinha da praia, na região dos 18 mil dólares. Beleza? Então, nos 18 mil dólares, a gente tem basicamente um suporte que foi perdido, que agora age como resistência. Nesse contexto aqui, eu ainda acredito que nós temos espaço para subir até os 18 mil, mas o meu risco de ter lucro neste ponto é muito baixo. Então eu prefiro ficar de fora do mercado nesse momento, não estar comprado por muito tempo, se caso a pessoa queira entrar, né, ficar por pouco tempo, um swing trade curto de poucos dias, para tentar capturar um movimento de curto prazo. Mas eu não estou feliz, não estou satisfeito com a questão desse movimento aqui. Eu ainda acho que o Bitcoin está muito enfraquecido, ainda acho que o mercado está fazendo altas de armadilha para continuar caindo mais para frente, beleza? Então eu não ficaria tão empolgado, não ficaria num cenário de acreditar em alta infinita agora. Eu sei que tem muita gente já empolgada achando que o mercado já vai voltar a subir a do infinito, mas na verdade, na minha visão, o mercado está andando numa condição ainda de baixa. Tendência de baixa, nós temos esse suporte aqui que já foi testado, essa resistência antiga que já foi testada como suporte novamente, e agora nós temos aquilo que me preocupa bastante, que é a formação de um OKI, né? Aliás, de um OTA, que é ombro, cabeça, ombro, tá? Ou seja, movimento, deixa eu pegar aqui, enquanto vocês ouvem o barulho da furadeira, enquanto a gente ouve o barulho da furadeira, eu vou pegar aqui o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Vamos pegar aqui. É isso aí, fofoletes. Essa é a condição que nós estamos hoje, hein? Então nós temos ombro, cabeça, ombro, agora tentando se formar. Se ele perdeu a mínima, esses preços aqui em resistência, vocês já sabem bem que o movimento vai ser de continuidade de baixo. Na minha visão, isso aqui que a gente está vivendo é uma continuação, tá? Para o mercado continuar caindo. E potencialmente isso aqui pode ser um ombro direito mais baixo do que os topos anteriores, né? Então, se a gente for cair mais, a gente vai cair o tamanho da profundidade da cabeça ao tamanho do movimento, então, da cabeça aqui, beleza? Então, se a gente for ver aqui o movimento, vai ser mais ou menos isso daqui. Esse é um movimento de baixa ainda esperado pelo mercado, na minha opinião. Porque ainda não mudou o contexto de contração econômica, nós ainda estamos em contração econômica. Apesar do respiro de alta que aconteceu aí no mês de outubro até agora, né, no mês de outubro até dezembro, eu acredito que essa tendência de respiro do S&P 500 está chegando no seu potencial máximo e que agora vai começar a ceder para a retomada da tendência de baixa. Beleza? Então, basicamente, nós temos o seguinte aqui. Continuação da tendência de baixa, na minha opinião. Ainda continua o risco muito grande. Tá? Não entraria nessa condição aqui. Não acho que ele vai conseguir fazer o rompimento de primeira nesse ponto aqui. Tomaria muito cuidado, basicamente, com isso. E nós temos aqui também o BTC, a moedinha da praia. Se a gente for pegar o Bitcoin, a moedinha da praia aqui. Vou voltar aqui. No semanal, o fechamento semanal ainda não me trouxe segurança de que vai ter um forte rompimento de alta aqui. Então eu não ficaria exposto em Bitcoin agora nesse presente momento ainda, por enquanto. Aguardaria o rompimento dessa resistência que é os 18 mil dólares. Somente acima de 18 mil dólares eu entraria um pouco mais tarde, mas pelo menos tentaria entrar tentando para romper essa barra aqui e pegando um respiro de alta mais prolongado até os 28 mil. Como ele não chegou nos 18 mil ainda, eu acho que o enfraquecimento ainda está muito forte, a tendência de baixa, ainda espero mais queda pela frente. O meu alvo aí para Bitcoin ainda é os 12 mil a 14 mil dólares e para o Ethereum ainda é retestar o fundo anterior em 800 dólares, tá? Por mais que isso demore bastante tempo ainda para acontecer, mais algumas semanas para acontecer, eu acredito que nós vamos fazer o reteste dessa região abaixo dos $1.000 mais uma vez. Isso se ele não continuar caindo em forte tendência de baixa.
beleza? Deixa eu pegar aqui, Ethereum/USDT. Deixa eu ver o que mais aqui nós temos. Cardano também ainda tendência de baixa, forte tendência de baixa ainda. O VIX ainda não estourou, eu quero aguardar o rompimento do VIX. Nós temos então padrão de continuidade de movimento de alta de médio prazo no semanal dos títulos americanos. Então eu não entraria ainda agora também, porque eles podem romper em alta a qualquer momento. O dólar pode voltar a subir a qualquer momento. E a minha expectativa é que o dólar realmente volte a subir em breve, tá? Então, acho que depois que o mercado se empolgou demais, na minha concepção, o mercado se empolgou com uma certa ejaculação precoce, o movimento do dólar e de uma fala mais dovish, uma fala mais mansa aí do presidente do Fed. Eu acredito que a gente ainda vai voltar a ver o dólar subir agora no curto prazo para ele lateralizar, né? E depois ficar por um ano nesse lenga-lenga para a gente no futuro conseguir ver o dólar retomando tendência de alta, a tendência de baixa. Mas por enquanto, eu espero um price action de retomada de alta do dólar no curto prazo. Por isso que eu tomaria cuidado por conta desse risco de insolvência de diversas empresas que podem ter uma quebradeira generalizada e pode ser iniciado, inclusive, através dos investimentos do setor imobiliário norte-americano, tá? Então, o mercado do setor imobiliário americano é um dos maiores perigos atuais para nós investidores de risco, porque eles podem trazer bastante volatilidade para o mercado a qualquer momento. Temos níveis de riscos comparáveis a 2008, tá? Deixa eu ver, Chainlink, pessoal, ainda em lateralidade, né? Teve enfraquecimento da sua tendência de alta recentemente, ela entrou em tendência de baixa, está tentando fazer um topo mais baixo que o topo anterior, eu ficaria de fora aí também desses ativos. Beleza? Deixa eu ver dólar, Link, deixa eu ver, outra que eu queria dar uma olhada era o Ethereum/Bitcoin. Então, o gráfico do Ethereum/Bitcoin, nós temos ainda uma tentativa do mercado formar um topo mais baixo que o topo anterior, apesar da alta de curto prazo, o gráfico de 4 horas se mantendo ainda, né? Topos e fundos ascendentes. Eu acho que está muito arriscado ficar nesses ativos. Se a gente for ver aqui, esse é um topo mais alto do que o topo anterior aqui, né? Mas se a gente comparar esse topo inteiro aqui com esse topo inteiro aqui, é um topo que está mais baixo do que esse aqui. Então, na tendência de curto prazo, no gráfico de 4 horas ainda segue sendo de alta, mas mostra já sinais de enfraquecimento. Então, eu tomaria muito cuidado em entrar agora acreditando em forte alta agora nesse curto prazo. Eu tomaria muito cuidado com isso. Não acho que o mercado vai entregar aquela alta muito forte. Por quê, pessoal? Porque a gente já fez um rompimento da LTB. Ele testou essa LTB como suporte. Ele confirmou uma tentativa de alta, mas não conseguiu fazer o primeiro pivô de alta que eu preciso para essa região. O que sinaliza enfraquecimento tanto de Bitcoin quanto Ethereum, principalmente do Ethereum perante ao Bitcoin, nas últimas horas. Então, no final de semana, a gente teve um enfraquecimento do Ethereum perante o Bitcoin e uma paralisação dessa tendência de alta que ele ameaçou tentar fazer. É muito comum acontecer esse tipo de movimento quando ele continua fazendo a sua tendência anterior, tá? Porque isso aqui é uma acumulação para o preço continuar o seu movimento anterior. Então, é um triângulo, né, simétrico que tenta continuar o movimento anterior, mas existe muita gente que pode ser liquidada e estopada, que está abaixo aqui, com seu stop loss abaixo aqui. Por isso que com a volatilidade pode surgir uma busca de liquidez rápida e muito repentina, com velocidade, e eu estou mais bearish ainda do que bullish, tá? Então, estou mais apostando em queda e mais apostando a favor dos ursos do que apostando a favor dos touros. E isso é muito mais por conta do contexto do que por causa do gráfico, né? Então, basicamente, o meu movimento de price action esperado ainda é de baixo, tá? Nós temos aqui no gráfico de 4 horas, no curtíssimo gráfico aqui do final de semana, quase um topo triplo aqui. Se ele não romper nas próximas 4 horas a média 8 semanal, ele não vai mais continuar entregando mais muita alta. Então, o Ethereum realmente ele não superou a resistência que eu estava de olho, que era a resistência dos $1.320.
eu iria entrar se ele tivesse rompido os $1.320. Como ele não entrou, ele não rompeu os $1.320, eu não vou entrar em Ethereum ainda por enquanto. Vou aguardar ele cair um pouco mais e provavelmente quando voltar a volatilidade e o volume, a gente vai ver um estouro de baixa de novo, tá? Uma retomada de baixa novamente. Então, muito cuidado, porque o gráfico de 4 horas, ele está enganando legal, tá? Ele está enganando o pessoal achando que já é alta infinita, mas na verdade ele ainda está em tendência de baixa com a sua tendência bem enfraquecida, né? A tendência de alta bem enfraquecida no gráfico de 4 horas. Além disso, ele chegou na sua resistência, então 1.280 a 1.320 era a região de resistência, que é um suporte perdido, né, anteriormente, agiu como resistência, e essa região ela já agiu como resistência lá atrás e agora aqui na frente já está agindo novamente. Então, se eu pegar essa linha amarela aqui, vocês perceberem lá no dia 4 de janeiro, no dia 11 de janeiro lá de 2021, nós tivemos resistência na região, depois virou suporte nas semanas seguintes, né? Foi uma região retestada diversas vezes. Mais recentemente, no dia 20 de junho de 2022, agiu como uma pequena resistência, agiu como suporte, perdeu suporte, agora está ganhando resistência. Então, para mim, o caminho natural, né, natural do preço é ele voltar a cair aqui no curto prazo. É isso que eu estou de olho para acompanhar, caso aconteça o rompimento do volume da volatilidade do VIX.